Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal do Instituto Norberto Bobbio aqui no YouTube. Você já sabe, meu nome é César Barreira, coordenador científico do Instituto Norberto Bobbio. Hoje estou aqui acompanhado, como sempre, do Marcelo Granato, que também trabalha e conduz as atividades do Instituto comigo. E estamos aqui para dar continuidade ao projeto Conversas com Norberto Bobbio. Você que está chegando agora no canal do Instituto, na descrição do vídeo você encontra todas as informações dos episódios anteriores. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre a importância e a atualidade do pensamento bobbiano nas áreas da ciência política, da teoria do direito. No episódio passado, recebemos o Mário Lozano, que foi aluno do Bobbio, numa conversa extremamente agradável. E hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial. Já já eu conto mais informações sobre isso. Antes, brevemente, não se esqueça, por favor, de acessar o nosso site, as nossas redes sociais, tudo isso está aqui na descrição do vídeo. Clique aqui também no botão do sininho do YouTube para receber as notificações. O Instituto Norberto Bobbio existe há mais de 10 anos, contribuindo com uma série de atividades que dizem respeito ao pensamento do Bobbio. Nós organizamos atividades propriamente acadêmicas, como seminários, congressos, traduções de livros, mas também oferecemos uma série de cursos livres e iniciativas pautadas pelos um dos maiores princípios do pensamento bobbiano, que é a educação cidadã. Então, se você tem interesse, dúvidas, sugestões, por favor, entre em contato conosco, será uma satisfação ouvir você e aproximar você e as pessoas que eventualmente tenham interesse de todas as atividades que nós desenvolvemos. No que diz respeito ao Conversas com o Norberto Bobbio, o que é esse projeto? A nossa ideia é simplesmente tentar construir um caminho para compreender como se deu o impacto do Norberto Bobbio aqui no Brasil, quais foram as suas principais discussões, qual foi a sua recepção nas mais variadas áreas, e para isso nós convidamos uma série de professores, de especialistas que nós carinhosamente chamamos de bobbianos para conversar aqui sobre esses temas, a atualidade. Será que o arsenal teórico do Bobbio, se o pensamento, se as reflexões ainda são atuais, no que eles ajudam, o que a gente poderia fazer? É esse o espírito, eu espero que você também possa aproveitar desse momento, ok? Hoje em dia, em conversas com o Norberto Bobbio, para nós é muito importante sempre salientar os princípios de respeito à democracia, aos direitos humanos, à cidadania, e é isso que nós procuramos fazer. No Conversas com Bobbio, número 4 de hoje, vocês terão a oportunidade de ter um momento de participação de conversa com a nossa querida entrevistada de hoje, que é a professora Flávia Piovesan. Professora Flávia Piovesan é professora doutora da PUC São Paulo nas disciplinas de Direito Constitucional e Direitos Humanos e foi vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Professora Flávia, uma satisfação enorme estar aqui com você na nossa Casa Bobbio, nossa casa virtual. É um prazer, uma felicidade, não só em, claro, né, em respeito por toda a sua trajetória profissional, mas também acadêmica, e para mim uma grande satisfação. A professora foi a minha professora durante a graduação na Faculdade de Direito, é uma satisfação enorme, uma alegria enorme ter aqui você conosco. Como você está? Eu queria compartilhar aqui meu sentimento de profunda gratidão e alegria por esse convite, pelo nosso reencontro, e reconhecimento, porque me recordo da abertura e inauguração do Instituto Norberto Bobbio, me recordo com grande saudade do querido amigo Raimundo Magliano, e esse é um sonho conquistado, concretizado, e reavivado e revigorado. Então, fazer parte aqui dessas conversas, a mim, significa muito, e me sinto muito orgulhosa de ser qualificada como amiga de Bobbio, ou seja, discípula aí dos seus ideais. Eu queria agradecer imensamente, gratidão, reconhecimento e alegria. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. E Marcelo, meu caro, querido amigo, que sempre está aqui presente, um prazer tê-lo novamente neste momento, em mais um episódio do Conversas com Bobbio. Como você está? Olá, César, tudo certo por aqui? Obrigado.
Cumprimento e agradeço a professora Flávia pela participação e já inicio com a nossa primeira pergunta. Sobre como, professora, foi o seu primeiro contato com a obra do Bobbio? Foi um livro? Foi um texto esparso? E também por que essa leitura, ou essas suas primeiras leituras, chamaram sua atenção para a obra dele, por favor? Uma parte da minha biblioteca é dedicada a Norberto Bobbio. E eu pude aqui, para essa conversa, retomar tantos estudos e livros com rabiscos. E o primeiro livro que está aqui é Qual Socialismo? Uma discussão de uma alternativa. Eu nem estava na faculdade ainda, então talvez isso tenha sido nos idos de 80, 84, 85, eu estava no então colegial, quando tive acesso a esse livro e o que era a democracia socialista, se existia uma doutrina marxista do Estado, alternativas à democracia representativa, e a grande questão que sempre iluminou a obra de Bobbio, por que democracia? E aí veio o segundo livro do Bobbio, esse aqui, vejam, as páginas amarelas, eu fiquei até emocionada, porque todo grifado, a respeito do futuro da democracia, uma defesa das regras do jogo. Então, esses foram os livros iniciais no campo da ciência política, atuais, necessários, relevantes, sobretudo em tempos sombrios como os nossos. Toda a ideia do governo dos homens, governo das leis, a ideia do Estado de Direito. Creio que Bobbio presta uma extraordinária contribuição para o valor da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos. Ele próprio aqui define o Estado de Direito como Estado que tem como princípio inspirador a subordinação de todo o poder ao direito, do nível mais baixo ao nível mais alto. Portanto, é por meio daquele processo que ele chama de legalização de toda ação de governo, que tem sido chamado, desde a primeira Constituição escrita, de constitucionalismo. Então, em tempos tão desafiadores para a nossa democracia, Bobbio celebra este pensamento quanto o governo das leis celebra o triunfo da democracia e a democracia como esse conjunto das regras do jogo, do bom governo democrático, ou seja, o rigoroso respeito às regras do jogo, e entendendo a democracia como este governo das leis. Então, essa foi a minha introdução a Bobbio, e aí até fiz uma tipologia para a nossa conversa, porque os livros que eu tenho aqui, eu criei uma tipologia com base em 4 categorias. Eu creio que há esses livros aqui iniciais que eu li, Qual o Socialismo, O Futuro da Democracia, Uma Defesa às Regras do Jogo, aí também Norberto Bobbio, As Ideologias e o Poder em Crise. Foi um livro que eu sempre cito quando eu trato da transparência, publicidade. Ele diz: a democracia é idealmente o governo do poder visível ou do governo cujos atos se desenvolvem em público, sob o controle da opinião pública. Já pude fazer a citação de Bobbio em vários artigos, quando ele traz a célebre visão de que a opacidade do poder é a negação da democracia, quando ele cria a figura do criptogoverno e assim por diante. Então, esse livro também, eu diria, foi muito relevante na minha formação nesse campo da ciência política, como também liberalismo e democracia, como também Estado, governo e sociedade. Então, eu diria que esses aqui, esse grupinho de livros, né, foram muito, na minha formação, foram muito relevantes para solidificar a ideia de democracia, de governo das leis, de Estado de Direito, que eu levei não só durante a vida acadêmica, e ainda faço todas as aulas, praticamente, alusões a Bobbio, mas também honrou meu próprio mandato na Comissão Interamericana na luta por democracia, Estado de Direito e direitos humanos no âmbito do hemisfério. A segunda, eu diria, segundo grupo de livros tem a ver com direitos humanos, que é a minha área de coração. Então, só prosseguindo nessa tipologia, eu sempre adoto a Era dos Direitos. Aí eu posso entrar em mais detalhes nas próximas, ao longo do nosso diálogo. Tenho várias passagens, são textos que eu adoto na graduação, na pós-graduação da PUC, na pós-graduação da Universidade de Buenos Aires, acabei de lecionar na American University e também fazendo alusão a Bobbio. Portanto, seu pensamento é mais que vivo, Era dos Direitos.
Igualdade e liberdade, eu acho que ele traz muito bem essa somatória dos dois valores, direitos humanos compondo sociedades livres e sociedades iguais, a ótica individualista e coletivista, e a democracia como essa alusão. E também, um dos últimos livros que, pelo menos em português, foi publicado, é O Elogio da Serenidade, que ele traz os outros escritos morais, e ele traz algo que eu sempre cito nas minhas palestras sobre direitos humanos das mulheres, que a nossa revolução foi uma das mais eficazes ao longo da história, a Revolução das Mulheres. Ele trata aqui do racismo, da tolerância, portanto, da laicidade estatal, temas muito importantes. Então, essa seria a segunda categoria. A terceira, eu tive a honra de ser monitora em Introdução ao Estudo do Direito, e a professora Silvia Pimentel sempre adotava os livros de Bobbio, que eu fui revisitar no pós quando eu fui aluna do Tércio Sampaio Ferraz. Teoria do ordenamento jurídico, também todo o tema mais jurídico, da coerência, unidade, da norma ao ordenamento, completude, relações entre ordenamentos, da estrutura à função. Em suma, aí eu creio que é um terceiro legado da sua obra que tem a ver com a norma, a teoria da norma, do ordenamento. E um quarto que me emociona muito, porque são livros que eu sempre acabo relendo, que é O Tempo da Memória. Aí são livros mais existenciais, O Diário de um Século, a sua autobiografia, e o livro do Alberto Felipe, quando aqui esteve, do Celso Laffer, amigo queridíssimo, A Presença de Bobbio na América Espanhola, Brasil e Península Ibérica. Então, eu queria agradecer muito, porque me permite, com clareza hoje, eu sempre que cito Bobbio, mas de uma forma que eu diria mais espontânea, hoje eu pude perceber o legado de Bobbio na minha formação nessas 4 arenas: ciência política, no que se refere à democracia e Estado de Direito, direitos humanos, toda alusão à filosofia, teoria geral do direito, norma, ordenamento, relação entre ordens jurídicas, etc. E, quando a gente caminha na régua do tempo, o tempo da memória se torna muito importante quando a gente tem uma visão retrospectiva da vida que acaba, a gente acha, sendo hoje maior que a prospectiva. Ele nos ensina muito. Então, eu queria agradecer o convite e dizer que eu hoje fiquei ali extasiada em rememorar tantas passagens da minha vida e o quanto a obra de Bobbio é latente, é atual, é contemporânea e é, sobretudo, necessária. Nada, professora, pelo contrário, nós agradecemos, porque foi muito interessante essa divisão que você fez, para além até da sua relação com a obra do Bobbio. Inclusive, adiantou também alguns comentários sobre a atualidade dele, aos quais nós voltaremos certamente, mas nesse momento a gente quer retroceder para falar da sua graduação. O Bobbio esteve lá, e se esteve, como? Foi item da bibliografia de uma ou mais disciplinas? Era uma influência de um professor seu? Enfim, como se deu a presença do Bobbio na sua graduação, por favor? Marcelo, excelente pergunta. Eu esqueci de mencionar um, que eu não tirei, porque ele está como base de vários livros, que é o Dicionário de Política. Dicionário de Política de Bobbio, mas é um livrão. Eu disse, não vou, senão vai despencar aqui os demais livros. Mas, sim, Bobbio foi um interlocutor refinado ao longo da graduação. Eu volto a prestar a minha homenagem, o meu carinho, a minha gratidão à queridíssima professora Silvia Pimentel. Fui monitora dela, e ela sempre me ensinou muito e sempre me contagiou com a avidez do pensamento, e sempre revisitando a literatura, a bibliografia, os sílabos do curso. Então, Introdução ao Estudo do Direito e Filosofia do Direito, fundamentalmente, foram os livros Teoria do Ordenamento Jurídico, e também no campo da filosofia, O Futuro da Democracia e A Era dos Direitos. E eu tenho também uma grande amizade, tenho um profundo respeito e admiração ao querido professor Celso Laffer, que sempre cita Bobbio nas suas obras. O referencial teórico de Bobbio, de Hannah Arendt, são inspiradores à obra do professor Celso Laffer. Então, eu diria que foram os meus queridos amigos e mais do que isso, mentores, que muito semearam os ideais de Bobbio. E, professora, quem mais discutia a obra de Bobbio nesse período, além dos professores que muito bem mencionados, não necessariamente na área acadêmica, na imprensa, enfim, como se dava essa presença do Bobbio para além do seu relacionamento com ele nesse período, por favor?
Eu creio que Bobbio, o impacto, o legado do Bobbio é muito presente na sociedade brasileira. Seja no âmbito acadêmico das universidades, na área jurídica, ciência política, filosofia, seja nas discussões políticas também. Não é? Quantos políticos nós já vimos ali carregando, um deles, inclusive, dicionário de política, essa foto ficou gravada na memória brasileira. Então, eu creio que Bobbio tem um legado extraordinário na academia, no pensamento universitário, na criação do saber, na transmissão do saber, na vida política, mas mais do que isso, eu creio nesta educação cidadã, a qual o querido César se reportou como o âmago do Instituto Norberto Bobbio, essa educação para direitos, ou seja, essa preocupação com os valores que nos movem, com essa vida com sentido. Ele vai recuperar essa pergunta justamente no tempo da memória, essa vida com sentido, ou seja, o tempo da memória e a importância da democracia, pluralismo, também friso, transparência, publicidade, Estado de Direito, direitos humanos. Eu creio que esses ideais foram e são muito presentes na vida política e na vida acadêmica. Então, vejo, em tempos tão difíceis, eu trago aqui o tempo, o que ele traz aqui, o tempo da memória, em que ele faz até uma confissão. Eu achei muito interessante quando ele traz, olha, que a maior, talvez uma das maiores lições da vida dele tenha sido a do pluralismo, o respeito às ideias alheias, a deter-me diante do segredo de cada consciência, compreender antes de discutir, discutir antes de condenar. E ele diz, olha, confesso que detesto os fanáticos com todas as minhas forças. Então, Bobbio foi sempre também, eu creio, uma voz inspiradora do pluralismo, do diálogo e da crítica ao fanatismo, da crítica ao radicalismo, porque o radicalismo não é plural, simples assim, não é dialógico, não é aberto. Os fanáticos querem converter e não ouvir, não aprender. Então, há lições muito preciosas de Bobbio em todas as esferas, mas eu diria que, fundamentalmente, na vida política e acadêmica, essa tríade, democracia, Estado de Direito e direitos humanos, coroam o triunfo da obra de Bobbio aqui no Brasil e também, né, em todo o globo. Obrigado, professora. Falando agora sobre hoje em dia, sobre os últimos tempos, como o Bobbio contribui com... Eu não vou perguntar se contribui, acho que está claro que sim, né? Então, como ele contribui com o seu trabalho hoje? Olha, eu traria três reflexões, voltando à era dos direitos, porque meu trabalho hoje, eu mergulho na causa dos direitos humanos, sempre na academia, fora dela, na prática, na teoria, teorizando a prática, pratizando a teoria. Mas eu sempre gosto de citar, eu acabei de lecionar, como eu disse, a semana passada, na American University, que eu leciono uma vez por ano, no curso de mestrado, e quando eu trato da teoria geral dos direitos humanos, eu sempre cito Bobbio e Hannah Arendt. A frase clássica de Bobbio, os direitos humanos como direitos morais, que nascem quando devem, quando podem nascer, não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Adoro essa frase, está estampada nos meus artigos com a devida nota de rodapé e assim por diante. E Hannah Arendt, quando converge nesta mesma linha, lembrando que a cidadania não é um dado, é um construído. Então, por exemplo, quando eu examinei com os alunos, a semana passada mesmo, em a minha turma virtual, nós tínhamos 16 alunos de ao menos 8 países do mundo, Índia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Peru, México, Brasil, Argentina, dentre outros. Lembrando, olha, nós temos essa visão histórica, lendo, por exemplo, a Declaração Universal de 48. Há tantas pautas que emergiram no pós-48, como direito ao desenvolvimento sustentável, como direito ao meio ambiente, como direitos digitais, das pessoas transexuais, dentre outros tantos. Então, Bobbio sempre teve esta visão aberta, dinâmica da história. E mais do que isso, algo muito importante que eu também trabalhei com meus alunos na semana passada, Bobbio foi um dos primeiros a alertar a respeito do processo de especificação do sujeito de direito,
quando nós temos todas as lutas em defesa dos direitos identitários, ele mesmo, na Era dos Direitos, traz esta ideia. Por exemplo, ele remete aqui à Declaração dos Direitos da Criança, ele diz, olha, hoje nós percorremos uma especificação do sujeito de direito, porque nós saímos daquele ente geral, genérico, abstrato, e transitamos para um ente que é considerado nas suas especificidades, particularidades e peculiaridades. Então, vejam, protege-se as mulheres, as crianças, os refugiados, as pessoas com deficiência, os povos indígenas e assim por diante. É interessante que esse movimento se dá. Eu que trabalho muito com a concepção multinível, holística, do global, regional e local, este movimento, como lembra Bobbio, ele se faz presente na arena da ONU, da OEA, da União Europeia, do Sistema Europeu, africano, cada vez mais instrumentos que revelam essa especificação do sujeito de direito, como Convenção sobre as Crianças, sobre os Direitos das Crianças, Convenção sobre a eliminação da discriminação racial, sobre a eliminação da discriminação contra a mulher, etc. E no Brasil nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim por diante. Então, Bobbio era um visionário. Isso, vejam, a Era dos Direitos, aqui eu assinei em 92, ele foi aqui publicado pelo Brasil, pela editora Campos, em 92. Há 20 anos atrás. Bobbio já tinha esse horizonte de reflexão que hoje está, quando se fala de racismo estrutural, de legislação específica, de cotas, ações afirmativas, Bobbio já tinha esse olhar. Quando se fala da guerra na Ucrânia, por exemplo, artigos, New York Times publicou muito recentemente a necessidade de justiça. Olha, coletem provas, collect evidence, porque é fundamental que venha a justiça por uma corte penal internacional e assim por diante. E Bobbio já trazia esta visão quando lembra as atividades de promoção, controle e garantia dos direitos humanos, entendendo que a garantia viria com uma tutela jurisdicional no âmbito internacional. Há 20 anos atrás, Bobbio já tinha essa visão, muito antes do TPI, Tribunal, o Estatuto de Roma veio em 98, em 92, vejam, a obra foi publicada aqui em 92, mas é de 90, Bobbio já tinha esta visão da importância da jurisdição internacional. E aí ele diz que a tutela internacional ela só se realizaria quando esta tutela, a garantia dos direitos humanos, saísse de dentro do Estado, mas também fosse, inclusive, por vezes, contra o Estado. E também eu compartilho com meus alunos essa visão de Bobbio, que me parece muito lúcida, que é a visão histórica marcada por 3 fases nesse processo de construção de direitos humanos. A primeira fase dos direitos naturais, a segunda dos direitos positivos particulares, quando nascem as declarações de direitos de 1776, 1789, as primeiras constituições escritas, até ele dizer, até que se culmina nos direitos positivos universais, com o advento da Declaração Universal de 48. Então, Bobbio é tão, eu diria, ele é tão contemporâneo. Também, eu mencionava Bobbio quando lembrava a sua definição de democracia, quando ele diz liberdade e igualdade são os valores que servem de fundamento à democracia. É o que faz a declaração, somar o discurso liberal e social. E Bobbio tinha a visão crítica, quando ele lembrava, mas as sociedades livres, em geral, são as menos justas, e as justas são as menos livres. Então, é muito instigante imaginar que Bobbio, vejam, este livro aqui, Igualdade e Liberdade, ele era de 95, foi lançado em Turim em 95, e foi traduzido aqui para o português em 97. Então, vejam como as lições de Bobbio são tão extraordinárias, tão vivas, tão necessárias, robustas e atualizadas. Então, nas minhas aulas de direito constitucional, Bobbio é a fonte inesgotável para tratar de democracia, de Estado de Direito, de publicidade, de transparência, de direitos, da construção de direitos humanos. Eu creio que realmente a sua obra é visionária. É um homem que foi capaz de ler a sua realidade, contribuir com ela, contribuir com o mundo e olhar para além.
Professora, ótimo, e aí permito colocar uma pergunta mais, mas as reflexões que você tem apresentado me fizeram pensar na seguinte questão que eu gostaria de compartilhar e saber a sua opinião. A professora mencionou a graduação ali no período da década de 80, virada para a década de 90, em que o Bob estava muito presente, e utilizando a palavra que a professora mesma mencionou, o Bob como um visionário, e era um momento de expectativas crescentes em relação à democracia, à proteção de direitos humanos, à importância disso. E me parece que também é um movimento um tanto curioso que hoje, né, já em 2022, esse mesmo horizonte ele é visto de outro modo, como um estreitamento dessas expectativas de democracia. Mas aí também o Bobbio, que tanto se via como um pessimista, aparece como atual, né? Então, tanto no momento de expectativas crescentes em relação a onde podemos chegar, o que é preciso fazer, o Bobbio aparece como um referencial teórico, mas também nos momentos de crise, né? Hoje nós temos inúmeras definições de crise da democracia, crepúsculo da democracia, enfim. E aí o Bobbio também se faz presente, né? Então, tanto o Bobbio visionário como o Bobbio pessimista, ambos, de certo modo, estão aí presentes no momento que nós temos. E você, hoje, professora, dando aula, né? Nesse momento mais, digamos, crítico, de discussões sobre populismo, sobre autoritarismo. Como que a professora vê esse imbricamento de um Bobbio que tanto tem uma perspectiva, né, visionária, que nos ajuda a perceber a importância dessas temáticas, mas também tem uma faceta de descrição muito apurada sobre os desafios das promessas não cumpridas e tantos outros temas que hoje se fazem tão presentes? Excelente, César. Adorei sua pergunta. O que me permite dizer, eu acho que a vida do Bob, e nisso eu acho que eu aprendi muito com ele, ela foi orientada pela defesa de valores, né? Os valores movem a sua escrita. É muito lindo também, eu fiquei até emocionada quando ele traz, no Diário de um Século, ele traz quais foram os autores que mais o influenciaram e tudo mais, mas ele diz, além de dizer que, ainda dizer que não é a velhice é o mundo da memória, aliás, perdão, no tempo da memória, quando ele assume que ser professor foi justamente o que lhe deu maior sentido na vida, de tudo que ele permitiu, aqui, na verdade, é Diário de um Século. Ele diz, não tenho dúvidas sobre qual foi a minha principal atividade, o ensino universitário, seja em Siena, Pádua ou Turim, e essas duas tarefas dificílimas, ensinar e escrever. E eu acho que, vamos dizer, o pensamento, o legado, a escrita de Bob sempre foi marcada pela defesa de valores. E eu assim vejo o quanto a nossa vida deve ser movida por valores, e aí eu me reconheço em Bob na defesa dos valores que ele faz, a defesa veemente da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos, hoje e sempre. E é por isso que o seu estudo é tão atual. César, você lembra bem, vejam, será que o Bob hoje lançaria um livro em 2022 com esse título, A Era dos Direitos? Não é? Aquele glorifica a era dos direitos. Era um momento, como você lembra, de ascensão da democracia. A década das conferências também foi a década de 90. Tivemos a conferência de Beijing sobre nós mulheres, a conferência do meio ambiente, que nós sediamos, o professor Celso Laffer, chanceler em 92, sobre a Rio 92, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Tivemos a conferência do Cairo, 94, sobre população humana. Então, foi uma marca aí muito, eu diria, explícita, muito veemente dos direitos e da democracia em ascensão. Hoje nós temos uma recessão democrática. Toda a literatura, todos os estudos empíricos apontam a isso. Nós vivemos uma recessão democrática, nós vivemos, como você lembrava, a ascensão do populismo autoritário. Há toda uma literatura para compreender com diversas visões, constitucionalismo abusivo, legalismo autoritário, democracias liberais, em suma, mas estamos vivendo uma recessão e estamos vivendo um mundo pautado por crescentes violações a direitos humanos, pelo discurso do ódio, pela infodemia, pela intolerância, e é nesse mundo que a voz de Bob se faz tão necessária e presente,
Portanto, para combater o discurso de ódio, o hate speech, é fundamental o discurso da tolerância. Para combater a polarização extrema, é fundamental o discurso do pluralismo. Para combater as graves violações de direitos, é fundamental aí ter o valor dos direitos humanos, da dignidade humana, da liberdade, da igualdade. Para combater o unrule of law, é fundamental que o governo das leis possa prevalecer em detrimento do governo dos homens, para usar a expressão de Bobbio. E ainda, não é, para combater o colapso das democracias, é fundamental salvaguardá-las com esta visão, que no Brasil nós estamos lutando tanto, pelo respeito às regras do jogo. Simples assim, respeito às regras do jogo é algo que parece tão simples, e que ele diz, de ter o rigor, e é interessante porque ele diz que Kelsen, no livro, os grandes autores que ele diz que marcaram a sua formação foram, sobretudo, Kelsen, o jurista Hans Kelsen, e Thomas Hobbes. E ele diz, olha, Kelsen, as lições de Kelsen foram muito relevantes para que eu afirmasse a democracia, um conjunto, o respeito às regras do jogo, uma concepção mais procedimental, até a democracia como método. Mas é isso que nós estamos lutando no Brasil, é isso que os nossos jornais apontam todos os dias, inclusive hoje, como assegurar o respeito às regras do jogo, como ter um fair play, e eu creio, então, que hoje, sobretudo um momento desafiado pela penumbra das democracias, pelo colapso, pela recessão democrática, direitos humanos e Estado de Direito, e por esse populismo autoritário que ataca as instituições, que tem como, eu diria, raiz o discurso do ódio, da intolerância, a homofobia, a xenofobia, o racismo, o sexismo. A voz Bobbio, mais do que nunca, tem que se fazer audível e ecoada no máximo grau. Muito obrigada. E assim, professora, você respondeu a nossa última pergunta, né, César? Sobre a atualidade do Bobbio em torno de temas de interesse mais amplo, né? Temas do debate público nacional. Muito obrigado. E, professor, há alguma, no âmbito do direito constitucional, questões que você julgue pertinente ou que você sugere que, olha, são essas as questões, né? Para além, claro, de todos os diálogos com a ciência política, que a professora já mencionou, que pareçam a professora fundamentais para que possam ser desenvolvidos a partir da perspectiva bobbiana? César, querido, eu diria, a tríade sempre indissociável, democracia, Estado de Direito e direitos humanos, tolerância e pluralismo. Eu diria que aí, claro, você pode entender, bom, mas a tolerância já está embutida no âmbito dos direitos humanos e o pluralismo no âmbito da democracia. Sim, mas acho que em tempos atuais é necessário frisar, é necessário realmente colocar luzes nesses termos e honrar a memória de Bobbio. Acho que nós estamos aqui porque acreditamos, somos believers nos seus ideais ainda nos movem, são ideais transformadores, são ideais que conferem sentido à nossa existência. E é por isso que eu sou muito grata a tudo que Bobbio me ensinou e me ensina. Eu creio que na minha formação, eu digo, faço uma confissão aqui, os alicerces foram, em boa parte, formados por toda essa literatura de Bobbio, ao longo desses anos, desde aí dos idos de 80 até hoje, sempre. Então, Bobbio é interlocutor com quem eu tanto dialogo, e também em toda a sua visão de mundo, de vida, de propósito, de sentido. Então, eu creio, eu lembrei muito de uma frase que eu li outro dia, que nós não estamos aqui para salvar o mundo, mas para servir ao mundo, e eu creio que Bobbio o serviu. Bobbio serviu o mundo com seus ideais, com seus escritos, com a sua coragem, com a sua audácia. Num dos livros aqui, acho que é Diário no Século, mostra passagens que eu não me recordava de Bobbio, por exemplo, como proferir uma conferência sobre democracia no Chile, que estava, à época, sob a liderança de Pinochet, de um ditador. Ele é recebido com faixas em prol da democracia. Então, são essas vozes que merecem emergir a todo tempo.
porque elas são transformadoras de realidades. E é isso que nós precisamos cada vez mais. Eu creio abraçar esses ideais de Bobbio, que são os nossos, e avançar no fortalecimento dessas causas emancipatórias e transformadoras de realidades. Perfeito, professora. Acho que com essas palavras nós não só, né, encerramos esse encontro de hoje sobre conversas com Bobbio, com a professora Flávia Piovesan, mas também acho que fica muito claro para todos vocês que estão nos assistindo a importância, mas acima de tudo também a atualidade do legado bobbiano para todas as questões que a professora trouxe aqui para nós durante essa conversa, esse bate-papo. Marcelo, Flávia, agradeço muitíssimo pela participação. Foi um prazer, uma vez mais afirmo isso, tê-la aqui conosco, de uma importância fundamental, não só pela clareza na exposição, tanto, né, dessa dimensão histórica de resgate da importância do Bobbio, mas, acima de tudo, pela precisão na importância em temas concretos, da máxima urgência, tanto nos dias de hoje, né, como também na história recente, tanto no plano nacional como internacional. Então, eu queria te agradecer uma vez mais pela agenda, pela brecha, e dizer que para nós é uma imensa satisfação, e o Instituto Norberto Bobbio estará sempre com as portas abertas e sempre com a nossa casa virtual aqui à disposição para mais atividades. É sempre um prazer e um aprendizado poder ouvi-la. A gratidão e o prazer são recíprocos, querido César, querido Marcelo, contem comigo. Estamos juntos na luta e na defesa dos valores que importam nessa vida, que são esses. Então, gratidão a Bobbio por tudo, pela memória, pelos ensinamentos, pelo legado transformador e inspirador de tempos passados, tempos presentes, tempos vindouros. Muito obrigada. Caros e caras, com isso nós encerramos mais um episódio do Conversas com Bobbio aqui no canal do Instituto Norberto Bobbio no YouTube. Espero que vocês tenham aproveitado este encontro recheado de informações, de reflexões muitíssimo importantes, não só para o dia de hoje, no plano nacional, mas também no plano internacional. Você já sabe, aqui tem toda a descrição de nossos canais para você entrar em contato, site, redes sociais. Não hesite em nos mandar dúvidas, sugestões e, claro, fique atento às sinalizações que aparecem aqui no nosso canal para que você não possa perder os próximos episódios e todas as outras atividades que nós desenvolvemos. Foi um prazer contar com você. Até a próxima. Um grande abraço.